Em 2009, o filósofo britânico Roger Scruton lançou o seu documentário Por que a Beleza Importa, que trouxe à tona certos fatos que eram há muito ignorados, tanto nos meios acadêmicos quanto na cultura em geral. O fato de que a beleza tem um fundamento objetivo, que supera as circunstâncias culturais, e ideológicas e sociais de uma certa época, de um certo povo. É claro que essas variações, naquilo que é considerado mais belo, elas são facilmente reconhecíveis e entram também dentro das modas culturais, dos bens culturais que são produzidos, dos bens estéticos, Só que eles são fenômenos acidentais, mas essencialmente existem certas características que nos permitem avaliar que, pelo menos a percepção humana, nos diz isso, que existem características objetivas, que tornam um determinado objeto belo ou não. E mais do que isso, nós, como católicos, sabemos que a beleza é um dos transcendentais do ser. Existem várias listas desses transcendentais, alguns dizem que são 7, mas pelo menos 4 são sempre considerados, ou quase sempre. O unum, verum, bonum e pulcrum. Pulcrum é o belo. Então, nós podemos dizer que Deus, sendo o sumo bem, sendo a verdade suprema, ele também é a suprema beleza. Ele é o fundamento de toda beleza. Então, o belo, ele também tem, além de ter um fundamento objetivo, ele também tem um fundamento divino. Ele tem a capacidade de nos elevar, de elevar a nossa alma e levarmos, claro que indiretamente, à contemplação do próprio Deus, das realidades divinas. A beleza, a relação entre a beleza e a verdade, ela sempre foi conhecida, e existem os versos imorredouros de Nicolas Boileau, o poeta francês do classicismo, que eu gosto muito, e que diz o seguinte: Rien n'est beau que le vrai seul est aimable, il doit régner partout, et même dans la fable, de toute fiction la droite fausseté ne tend qu'à faire aux yeux briller la vérité. Nada é belo senão o verdadeiro só é amável. Ele deve reinar por toda parte, e mesmo na fábula. De toda ficção, a correta falsidade não tende senão a fazer aos olhos brilhar a verdade. Ou seja, a relação entre a beleza e a verdade está estabelecida aí, e na verdade a beleza só existe quando há a presença do verdadeiro. A beleza, de certa forma, nos educa para a verdade. E mesmo na fábula que ele diz, e nós podemos estender aqui fábula para toda a literatura e para todas as artes, ela não deve fazer senão brilhar aos olhos da verdade. É aquilo que, na sua definição, que eu acho categórica, o Carlos Nogueira, o filósofo Carlos Nogueira, define a sua arte do belo, que deve fazer propender ao bem e ao verdadeiro e afastar do mal e do falso. Então, a beleza, ela tem também um caráter pedagógico. A própria educação moral do indivíduo, que nos leva ao bem, e a própria formação intelectual também, que nos leva à verdade, ela passa pela formação estética. A apresentação de obras de arte, de músicas belas, de pinturas belas, da boa literatura, isso é essencial para a formação do indivíduo como um todo. A arte nos humaniza, a beleza nos humaniza. A experiência do belo, ela marca o ser humano para sempre. E ela confere a ele uma dignidade. Ele adquire o senso das proporções, que vai ajudar a sua razão a se desenvolver. Ele adquire também um senso pelo que é belo, daquilo que é justo. E, portanto, ele cresce também moralmente. Então, a relação é muito clara. E nós podemos dizer também
que uma obra literária, por exemplo, que seja esteticamente, né, muito bem elaborada, mas que peque no elemento moral ou cognitivo de maneira grave, que ela não é bela no sentido mais eminente da palavra, né? Por exemplo, Charles Baudelaire, quando compõe as suas Flores do Mal, que é cheio de poemas em homenagem, em louvor a Satã, né? Como, por exemplo, as suas litanias de Satã, é óbvio que ele era um poeta talentosíssimo, né? A sua poesia, ela tem uma sonoridade muito bonita, ela tem uma musicalidade, ela tem referências profundas mesmo a respeito do ser humano, a respeito da condição humana, mas não pode ser considerada bela nesse sentido, né? Então, existe uma defasagem aí. A relação entre a beleza e a verdade é uma coisa muito séria, né? Contudo, eu queria trazer para vocês aqui um outro lado da beleza, né? A questão é a seguinte, meus amigos. A beleza, sim, ela é um símbolo que nos eleva até Deus, que aponta para uma realidade transcendente. Só que todo símbolo tem uma característica de que ele pode significar coisas diferentes quando posto em planos distintos, né? Vou dar um exemplo para vocês. O Sol, ele pode ser considerado, né? A luz solar pode ser considerado como um símbolo da inteligência, né? Um símbolo natural. Até 100 e poucos anos atrás não existia luz elétrica, né? Então, quando a luz do Sol incidia sobre os objetos, nós os víamos e nós os conhecíamos. Quando não tinha luz do Sol, a gente não conhecia nada, porque a gente ficava no escuro, né? Então, a relação entre luz e inteligência, ela é natural, né? Contudo, se nós observarmos na vida prática do ser humano, né, a maior parte daqueles que dedicam-se a conhecer a verdade, né, e que aprimoram a sua inteligência, fazem-no à noite, né? Porque o dia, ele é o momento das agitações mundanas. É o momento não só das grandes paixões a que o ser humano é submetido, mas também a agitação do trabalho, né? Da vida prática, e que nos impedem de nos elevarmos a uma contemplação intelectual, né? E isso ocorre à noite. Aliás, às vezes literalmente, né? Platão dizia, né, que o conhecimento humano ele vem literalmente do céu, porque foi a partir da percepção das regularidades do movimento dos astros que vão surgir as matemáticas, né, e também a astronomia e muitas ciências simbólicas também que vão surgir, né, a partir da astrologia, etc. Então, existe um papel que o próprio céu desempenha, né? O dia, ele dispersa, né, a nossa atenção, né? Ele é o dia em chamas, né, de que falava Rimbaud, né? Le jour en feu. Nós não temos realmente a mesma capacidade de conhecer a verdade, né? E, portanto, uma coisa que era símbolo da inteligência, na prática, ele acaba se invertendo, né? E isso acontece também com a beleza. O que é símbolo de Deus, né, e de uma beleza transcendente, quando posto no plano da beleza terrena, ele pode corromper os homens, né? Como dizia o mesmo Platão, né, no diálogo Fedro, né, que foi muito explorada por Thomas Mann na sua novela, né, Morte em Veneza, que eu já comentei aqui com vocês num vídeo no meu canal. Eu acho até legal, eu vou colocar esse vídeo na descrição, né, porque eu acho legal vocês conferirem depois. Eu faço um comentário prolongado a respeito dessa obra que eu acho sensacional. Mas Platão dizia que quando se busca a verdade unicamente através da beleza, quando ela é utilizada como o único fio condutor, Eros sempre se interpõe e acaba destruindo esse ímpeto.
e acaba nos corrompendo, né? É isso que acontece com o protagonista de Morte em Veneza, que era um homem que cultuava o belo de uma forma desordenada. E ele acaba por ficar fascinado com a beleza de um jovenzinho polonês de 14 anos de idade, e essa veneração vai acabar se transformando numa paixão pedófila, né, e homossexual. Quer dizer, de uma contemplação que deveria elevá-lo até espiritualmente, talvez, ele é levado às paixões mais vis e ilícitas, né? A ponto de enlouquecer praticamente. Ele começa a querer se vestir como rapazinho também para atrair o menino, quer dizer, vira um palhaço, né? É uma cena até cômica do romance. E isso aí pode acontecer com todos nós, não necessariamente com a beleza física de outro ser humano, né? Mas a veneração à beleza, ela pode nos trazer vícios também, né? Eu trouxe também para vocês aqui um poema do mesmo Baudelaire que eu havia mencionado como um anti-exemplo há pouco, mas que eu acho que ilustra isso de maneira sublime, né, e que eu vou ler para vocês. É o poema que se chama Hino à Beleza, Hymne à la Beauté. Eu vou ler um trechinho para vocês aqui. Hymne à la Beauté. Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l'abîme, ô beauté? Ton regard, infernal et divin, verse confusément le bienfait et le crime, et l'on peut pour cela te comparer au vin. Vens tu do céu profundo ou sais do abismo, ó beleza? Teu olhar, infernal e divino, derrama confusamente o bem feito e o crime, e pode-se por isso te comparar ao vinho, né? É como o vinho. Ele pode ser uma fonte de alegria, né? Mas ao mesmo tempo ele pode revelar certos segredos que estavam em nós e que afloram com essa espécie de embriaguez que a beleza produz. Ela produz uma espécie de embriaguez que é perigosa nos homens, né? Muitos crimes são cometidos por causa da beleza, né? A beleza, ela pode enlouquecer pessoas. Tu contiens dans ton œil le couchant et l'aurore. Tu répands des parfums comme un soir orageux. Tes baisers sont un filtre et ta bouche une amphore, qui font le héros lâche et l'enfant courageux. Tu contens em teus olhos o poente e a aurora. Tu espalhas perfumes como uma noite de tempestade. Teus beijos são um filtro e tua boca uma ânfora, que fazem o herói covarde e a criança corajosa, né? A experiência do belo, ela pode tanto encorajar uma pessoa a ações virtuosas, como ela pode criar obsessões que vão levar um indivíduo a cometer um crime, né? E que podem também acovardar pessoas, como eu disse aqui, tornar um herói covarde, né? Diante da experiência da beleza que o desarma, né? Mas que esses versos são lindos, né? Sors-tu du gouffre noir ou descends-tu au désastre? Sais do abismo negro ou desces dos astros? Eu vou passar aqui para o final para vocês. E ele dá a sua conclusão, que é terrível, né? Ele simplesmente diz que não importa, né? E mostra que ele próprio também estava embebido desse culto à beleza, né? Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu'importe, ô beauté, monstre énorme, effrayant, ingénu, si ton œil, ton souris, ton pied m'ouvre la porte d'un infini que j'aime et n'ai jamais connu. De Satan ou de Dieu, qu'importe, ange ou sirène, qu'importe, si tu rends, fée aux yeux de velours, rythme, parfum, lueur, ô mon unique reine, l'univers moins hideux et les instincts moins lourds. Que tu vens do céu ou do inferno, que importa, ó beleza, monstro enorme, assustador, ingênuo, se teus olhos, teu sorriso, teus pés me abrem a porta de um infinito que eu amo e que jamais conheci. De Satã ou de Deus, que importa? Anjo ou sereia, que importa? Se tu tornas fada com olhos de veludo, ritmo, perfume, brilho, ó minha única rainha, o universo menos terrível e os instantes menos pesados. Ele chama a beleza de monstro,
ao mesmo tempo que diz que é a sua única rainha, né? Cuidado para não serem levados a esse tipo de postura. É a beleza que nos leva também, por exemplo, né, a confiar na palavra de pessoas que não são confiáveis, né, mas que falam belamente ou que são pessoalmente belas, né? Eu vejo, meu Deus do céu, isso aí nas redes sociais hoje em dia, no Instagram, ainda mais depois dessa moda de vídeos, né? Umas mocinhas aí de 18, 20 anos, muito bonitas, e que não tem absolutamente nada na cabeça, e que quer, inclusive no meio católico, viu? Dar opiniões aí sobre santidade, vida espiritual, sei lá o quê, e só falam bobagem, ou no mínimo coisas muito superficiais, e que tem aí milhões de seguidores, né, de pessoas que ouvem fielmente aquilo que essa pessoa tem a dizer, quando ela não tem nada a oferecer, né? No fundo, elas só querem contemplar a beleza dessa moça, né? E acabam absorvendo aí um monte de porcaria, né? Certos escritores também, que são muito habilidosos, né, acabam com uma beleza do ponto de vista meramente estético, né, levando-nos ao mal, né? Quantos escritores habilidosos aí disseminaram ideologias terríveis, né? Então, o aspecto cognitivo em certas atividades deve predominar, né? O mesmo Carlos Nogueira, que eu já mencionei aqui, fala algo que eu acho simplesmente brilhante a respeito do papel que a beleza deve ter em diversos tipos de escrito, né? Diz ele que em escritos filosóficos, por exemplo, né, ou teológicos, que exigem um poder de abstração muito grande, não é belo, né, que essas obras sejam, obras de filosofia e de teologia, que sejam cheias de adornos, né, que façam várias referências poéticas e que sejam cheias de cores, porque isso distrai a inteligência, né? Por mais que em outro momento ela possa nos elevar, possa nos inspirar e nos predispor à verdade, dentro do discurso filosófico propriamente dito, ele deve ser o mais seco possível, né? Então eu tenho um pouco de cuidado também, né, com aqueles que escrevem muito bem, né, que usam dessa habilidade, às vezes para até mesmo disfarçar a falta, né, de conteúdo que eles não têm, né? Então, esse é o lado, né, é a dimensão sobre a beleza que eu queria deixar para vocês aqui, que eu acho que nunca foi explorada, né? A beleza tem abismos também, e em certos momentos ela parece ter um fundamento abissal, né? Como disse Baudelaire. Então, tenha uma noção de que as coisas nesse mundo, nesse mundo sublunar, né, elas têm uma complexidade, né, toda especial, né? É isso que eu acho que é mais importante a respeito da beleza, tal como existe aqui nesse mundo.